Sempre achei que pescar sozinho me dava liberdade. A solidão do rio era um refúgio, um espaço onde só eu e a água existíamos. Mas naquela noite, o silêncio começou a pesar de um jeito que eu nunca havia sentido antes, como se o próprio ar da floresta tivesse se condensado em algo denso e observador. O sol havia se escondido completamente atrás das nuvens escuras da tarde, e a lua surgia tímida, refletindo sua luz prateada de forma quebrada sobre a água. Mas o reflexo parecia diferente. A superfície do rio não refletia a lua de maneira uniforme. Pequenas ondulações surgiam e desapareciam de maneira irregular, como se algo estivesse se movendo abaixo, sem apressos, mas com intenção. O barco, um pequeno casco de madeira, rangia levemente sob meu peso. Cada movimento que eu fazia parecia amplificado. O rende da madeira ecoava pelo rio silencioso, misturando-se à ausência total de outros sons. Nenhum sapo, nenhum grilo, nenhum inseto. Apenas a minha respiração e a sensação de que algo observava, invisível, mas consciente de cada gesto meu. Desliguei o motor, tentando confiar no silêncio, mas ele não trouxe paz. A correnteza que normalmente empurrava suavemente o casco agora parecia imóvel em certos trechos e, em outros, estranhamente rápida, como se o rio estivesse testando meu equilíbrio, meu ritmo, minha atenção. Cada reflexo das árvores nas margens parecia se alongar, se deformar, como se elas próprias estivessem vivas, inclinando-se para observar meu barco. Preparei a vara com cuidado, cada movimento deliberado, atento a qualquer som ou vibração que denunciasse um peixe. Lancei a isca próxima às raízes que emergiam da água como dedos retorcidos. A linha afundou devagar, desaparecendo nas sombras. Mas, antes que eu pudesse me concentrar na espera, senti algo. Não um toque, não um puxão, mas uma presença. Um arrepio profundo que subiu da base da coluna até o topo da cabeça. O coração começou a acelerar, e eu me vi tentando racionalizar. Um tronco submerso, uma corrente incomum, qualquer explicação que afastasse o medo. Mas nada justificava a sensação de ser observado. Algo ali embaixo me estudava, avaliava, como se o rio tivesse consciência própria. A linha da vara esticou de leve, um movimento sutil, quase imperceptível. Eu segurei firme, sentindo a vibração percorrer meu braço. Meu corpo inteiro reagiu. Cada célula parecia avisar que algo estava errado, algo que não se tratava de peixe, de animal ou de vento. Era diferente. Era antigo. Era consciente. Olhei para a margem, buscando sinais de vida, qualquer movimento na mata fechada. Mas as árvores permaneciam imóveis, sombras densas que se estendiam sobre a água. A luz da lua filtrava-se por entre as folhas, criando corredores de sombra que pareciam conduzir o olhar diretamente para mim. E, no meio daquele silêncio absoluto, percebi algo que me fez prender a respiração. O rio não estava apenas ali. Ele me observava. A corrente ao redor do barco parecia reduzir a velocidade como se o rio estivesse contido, criando um círculo de água escura em que eu estava preso. E então, a linha da vara tremeu novamente, mais firme dessa vez, sem fisgada, sem resistência natural. Meu coração disparou. O medo não era mais apenas sensação. Estava no ar, pesado, palpável, como se a própria escuridão do rio tivesse tomado forma e estivesse dentro do barco comigo. Eu não sabia ainda o que estava por vir, mas tinha certeza de que aquela noite não seria comum. Algo muito antigo, silencioso e atento, habitava aquelas águas. E agora, pela primeira vez, eu sentia que não era o único a se mover no rio. O silêncio do rio já não era apenas ausência de som. Era presença. Cada ondulação da água parecia carregar intenção. Cada reflexo da lua se deformava de forma sutil, mas suficiente para fazer meus olhos buscarem algo que não podia nomear. Eu estava sozinho, mas não completamente. O barco começou a se mover sozinho, sem vento, sem correnteza aparente. Lentamente, ele girava, desviava, como se estivesse sendo guiado por mãos invisíveis. Minha respiração se acelerou, e a sensação de alerta que havia sentido antes se tornou ansiedade pura, enraizada em algo primitivo. Olhei para a linha da vara. A isca ainda flutuava, mas a vibração na ponta era contínua, diferente de qualquer peixe que eu já havia pescado. A sensação não vinha do que tocava a linha, mas de algo embaixo dela. Algo que estudava, testava, avaliava meus reflexos, minhas reações. O ar mudou. Pesado,
úmido, carregado de cheiros que não eram apenas a floresta, lama, água estagnada, folhas podres e algo mais, algo antigo, indefinido, que parecia impregnado na corrente do rio. Senti meus pulmões contrair, como se a própria atmosfera tentasse me controlar. A água começou a se mover de forma irregular ao redor do casco. Pequenas ondulações subiam e desciam, tocando o barco como dedos lentos. O metal da vara tremia em minhas mãos, e uma sensação estranha percorreu meu corpo. A presença não precisava se mostrar completamente para exercer domínio. De repente, algo emergiu. Não uma forma clara, não um corpo definido, mas um movimento que fazia a água ondular e escorrer de forma que parecia consciente. Algo fluía no casco, tocando madeira, envolvendo o barco, moldando o espaço ao redor. Cada toque deixava a madeira escura, úmida, com cheiro de água antiga e terra. Meu coração disparou. Cada instinto gritava para fugir, remar, desligar o motor, mas minhas mãos pareciam pesadas demais para obedecer. Eu estava preso, não fisicamente, mas por algo mais profundo. O rio decidirá que eu não sairia daquela parte sem que algo fosse cumprido. O reflexo da lua na água mudou. Em um instante, parecia mostrar algo mais escuro do que a própria noite, uma forma que se alongava e se contraía. Eu pisquei, e a forma desapareceu, deixando apenas a sensação de que estava cercado por olhos invisíveis. O barco começou a girar de novo, e a água que havia subido pelas frestas do casco agora alcançava meus tornozelos. Não era só água. Era presença, consciência, força que testava meu medo. Cada respiração pesada me lembrava. Eu não estava apenas pescando. Eu era o alvo. E então veio o primeiro toque direto. Um filete frio deslizou sobre meu braço, não com força, mas com certeza. A presença estava ali, dentro do barco, consciente da minha vida, calculando cada reação. E naquele instante, eu compreendi. O rio não era apenas água. Ele era algo antigo, observador, e agora, pessoalmente interessado em mim. O ar dentro do barco estava pesado demais para respirar com facilidade. Cada inspiração parecia sugar algo de dentro de mim, deixando uma sensação de vazio que se espalhava pelo peito e pelos braços. A água que havia invadido o casco não parava de se mover, agora formando filamentos escuros que se estendiam pelo convés como se buscassem tocar cada canto. A presença ficou mais clara. Não era um corpo definido, nem tinha olhos, nem boca, mas cada movimento da água transmitia consciência. Cada ondulação parecia deliberada, medida, calculada. Eu não estava mais apenas no rio. Eu era parte dele. A linha da vara começou a se esticar sozinha, puxando para o fundo com uma força constante, quase hipnótica. Não havia resistência de peixe, apenas intenção. E junto veio a sensação, direta e inescapável, de que algo antigo me julgava. Um aviso silencioso, mas inequívoco, de que aquele rio guardava memórias, rancores que ninguém ousava perturbar. O reflexo das árvores nas margens começou a se distorcer. Galhos pareciam se inclinar em minha direção. Folhas escureciam de forma anormal, criando corredores sombrios sobre a água. Eu podia jurar que os próprios troncos se curvavam levemente, observando meus movimentos, enquanto a água do casco subia até meus tornozelos, fria, pesada, implacável. Meu corpo tremia, mas não de frio. Tremia de medo, de percepção de que aquele rio não era apenas água. Era consciência, memória viva. E agora, havia decidido que eu precisava aprender algo. Cada filete de água que tocava meu corpo deixava uma sensação de opressão, como se a presença estivesse marcando não só o espaço, mas minha própria mente. A pressão aumentou. Senti algo deslizar pelo casco, contornando meus pés, serpenteando pelas tábuas molhadas, e, por um instante, tive a impressão de que não havia mais madeira sob mim. Apenas a presença líquida que se mudava, fluía e me observava de forma constante. E então veio o primeiro aviso claro, transmitido sem som, sem gesto, a sensação de destino. A linha da vara se tensionou, e uma imagem surgiu em minha mente sem ser vista com os olhos. Rios antigos, barcos partidos, pescadores desaparecidos, olhos abertos no fundo escuro da água. Eu não precisava entender completamente. Bastava sentir. O medo se tornou consciência. A água que havia invadido o barco não recuava, mas avançava com calma, cada filete como se estivesse ensinando uma lição. Eu não era mais apenas um pescador.
Eu era alvo de algo antigo e consciente, algo que poderia punir, marcar e ensinar ao mesmo tempo. E, naquele momento, compreendi a verdade. A maldição do rio não precisava de palavras. Ela estava presente, viva, e o que viesse a seguir dependeria apenas de minha capacidade de resistir ou sucumbir à sua vontade. O barco não parecia mais meu. Cada centímetro de madeira estava ocupado pela presença líquida que se espalhava pelo convés, escorrendo pelas frestas e envolvendo meus pés. A água não era apenas fria, era densa, pesada, carregada de intenção. Cada movimento meu era acompanhado por uma resposta imediata, um ondular, um empurrar, uma pressão invisível que me lembrava que eu não tinha controle sobre nada. O rio, que antes corria silencioso, agora parecia consciente de cada ação minha. Pequenas ondas surgiam do nada, alterando a posição do barco, forçando-me a me equilibrar de forma tensa e precisa. A correnteza havia desaparecido, substituída por uma água imóvel em alguns pontos e turbulenta em outros, como se o próprio rio tivesse respirado e decidido cercar-me. O reflexo da lua na água estava distorcido, criando figuras que pareciam se inclinar sobre mim. Galhos das margens curvavam de forma quase humana, estendendo sombras sobre o barco. Cada vez que piscava, via novas formas se movendo entre as árvores, mas quando olhava diretamente, não havia nada. Apenas o silêncio, pesado e observador. A linha da vara se moveu novamente, puxando de forma constante. Não havia peixe, apenas força. Um toque mental, quase imperceptível, percorreu minha cabeça. Ninguém atravessa este rio sem pagar. Não era voz, não era som. Era sensação pura, diluindo-se no ar ao meu redor, enchendo cada espaço do barco e do meu corpo. A água avançou mais alto, agora molhando meus joelhos. Cada filete que tocava minha pele trazia uma sensação de peso, como se estivesse carregando algo antigo, algum segredo que não deveria ser perturbado. A madeira do casco escureceu onde a presença tocava, liberando um cheiro de terra úmida e folhas apodrecidas, impregnando o ar de maneira quase física. Tentei ligar o motor, remar, qualquer movimento para retomar o controle. Mas a água resistia, ondulando, desviando, direcionando o barco conforme a vontade do rio. Cada tentativa de ação era antecipada, anulada, como se a própria corrente estivesse viva e decidida a ensinar uma lição. E então percebi. Não era só o barco que estava preso. Eu estava. Cada fibra do meu corpo, cada pensamento, cada reflexo, estava sob vigilância do rio. A maldição não era física. Era mental, emocional, histórica. Eu estava sendo marcado, estudado, preparado para carregar consigo o aviso de que aquele rio não perdoa, não esquece, não permite ignorância. O medo se tornou esmagador. O ar parecia mais denso, o rio mais profundo, a noite mais longa. Eu não estava apenas enfrentando algo em madeira. Eu estava enfrentando algo que transcendia os limites do natural, algo que havia esperado por séculos para se manifestar para quem ousasse atravessá-lo sem respeito. O silêncio voltou, mas de forma diferente. Não era tranquilidade, era expectativa. Cada respiração que eu tomava parecia amplificada. Cada ondulação da água soava como um sussurro do rio, avisando que ainda estava atento. O casco do barco estava encharcado, pesado, e a presença líquida que o habitava se movia lenta, deliberadamente, envolvendo o espaço, preenchendo cada centímetro do convés. Olhei ao redor. O rio não era mais apenas água. Era uma força consciente, viva, observadora, pronta para punir qualquer descuido. As árvores nas margens continuavam imóveis, mas suas sombras se alongavam e ondulavam de maneira sobrenatural. Eu não era mais apenas um pescador solitário. Era intruso, alvo e testemunha de algo que não pertencia ao mundo humano. A linha da vara se esticou mais uma vez, mas desta vez não havia movimento físico. O toque mental foi direto, inequívoco. A maldição do rio havia decidido que minha presença seria registrada, minha história incorporada à memória das águas. Eu não precisava entender totalmente. Bastava sentir. O medo não era apenas sobrevivência. Era aprendizado, punição e aviso. A água começou a recuar lentamente, levando consigo os filamentos que haviam ocupado o barco. Mas a sensação de opressão permaneceu. Cada filete que tocava minha pele deixava lembranças invisíveis, marcas do rio, da maldição, do que havia testemunhado. Eu ainda estava vivo,
mas sabia que nada seria igual. O rio não perdoava, não esquecia, e agora eu carregava o peso de sua memória. Liguei o motor e o barco começou a se mover sozinho, guiado pela corrente natural. A mata começava a clarear com os primeiros raios de sol, e a água parecia mais tranquila, mas o cheiro antigo, úmido, persistia. Cada reflexo na superfície lembrava que algo profundo e consciente ainda estava ali, observando, esperando. Cheguei à margem com cuidado, cada gesto pesado e deliberado. Parei o barco, respirei fundo e olhei para o rio que agora parecia apenas um corpo de água comum. Mas eu sabia. Nunca mais olharia para ele do mesmo jeito. O rio carregava memória, consciência e vingança silenciosa. E eu sabia que, se algum dia outro pescador atravessasse aquele trecho, ele sentiria o mesmo que eu senti. A presença invisível, a tensão palpável, o aviso claro de que certos rios não são apenas rios. Eles são guardiões, juízes e carrascos. E a maldição permanece, silenciosa, profunda, eterna. Se você sentiu toda a tensão e o medo deste rio amaldiçoado, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Ative o sininho para receber as notificações, porque a história 2 está prestes a começar, e você não vai querer ficar de fora do que o próximo rio nos reserva. Sempre achei que conhecia bem os rios que atravessavam a floresta amazônica, mas naquela tarde, uma curva inesperada me fez perceber que a realidade tinha limites que eu jamais imaginaria. O sol começava a se pôr, tingindo a água de vermelho-laranja, mas as sombras nas margens já se alongavam como dedos escuros. O motor do barco emitia um ronco constante, e cada manobra precisava ser calculada. As margens, que antes eram familiares, começaram a se distorcer. Árvores gigantescas e retorcidas surgiam onde antes havia clareiras. A água parecia mais escura, quase espessa, refletindo o céu com um tom que não parecia natural. Desliguei o motor, tentando entender o que acontecia. Um silêncio absoluto caiu sobre o rio. Nenhum som de pássaros, nenhum inseto, nenhum vento. Até o rende do casco parecia abafado pela densidade do ar. Uma névoa começou a subir da água, envolvendo o barco, e com ela veio a sensação de que eu não estava mais apenas em outro ponto do rio, mas em outro lugar, um lugar que a realidade parecia ter abandonado. A água começou a se mover de maneira estranha, formando ondulações circulares ao redor do casco, como se algo gigante se movesse por baixo. O reflexo da lua, que ainda surgia timidamente entre nuvens, se deformava na superfície, e por um instante tive a impressão de ver formas retorcidas surgindo e desaparecendo rapidamente nas sombras líquidas. Segurei firme a borda do barco, o coração acelerado. Cada fibra do meu corpo gritava para eu virar, voltar, fugir. Mas algo invisível parecia guiar o barco, levando-me mais fundo naquele território desconhecido. A sensação era clara. Eu estava sendo conduzido, empurrado, para onde algo queria que eu chegasse. E, naquele instante, ouvi um som que não era natural. O movimento da água, carregado de ecos e vibrações profundas, como se o rio estivesse respirando, acordando algo antigo. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu ainda não podia ver as criaturas, mas sabia que elas estavam lá, escondidas, observando, esperando. O barco virou uma curva e, pela primeira vez, percebi a magnitude do lugar em que havia entrado. As margens não terminavam. Árvores enormes surgiam do nada, formando arcos que atravessavam o rio, como portais naturais. A água refletia tons impossíveis, misturando verde, negro e azul, e sombras estranhas se moviam sobre a superfície, muito rápidas para serem apenas peixes. Eu estava sozinho, mas sabia, não estava mais sozinho. O silêncio absoluto persistia, mas agora carregava algo diferente, expectativa e ameaça. Cada pequena ondulação da água parecia indicar a presença de algo vivo, algo que não pertencia a este mundo. O casco do barco rangia sob meu peso, e a sensação de que eu era observado só aumentava a cada instante. A névoa ao redor tornou-se mais densa, formando cortinas que escondiam e revelavam partes do rio de forma intermitente. Foi então que notei os primeiros sinais. Movimentos rápidos sobre a superfície, sombras alongadas que surgiam e desapareciam sem aviso. Não eram peixes comuns. Eram formas tortuosas, com membros que se contorciam em ângulos impossíveis, olhos que brilhavam com reflexos de cores impossíveis, e bocas ou fendas que pareciam se abrir e fechar sem som,
apenas presença. Segurei firme a borda do barco. Cada fibra do meu corpo tremia, não de frio, mas de medo puro. Eu nunca havia visto nada assim, e a percepção de que aquelas criaturas me estudavam como predadores conscientes me deixou paralisado. A água ao redor começou a borbulhar em pontos aleatórios, como se a superfície estivesse sendo quebrada de dentro, mostrando apenas fragmentos de seres que rapidamente se escondiam de volta. O reflexo da lua, deformado pela névoa e pela água escura, agora parecia mostrar formas maiores do que o barco. Olhei para baixo e vi sombras que se moviam por toda parte, envolvendo a embarcação, testando limites invisíveis. Cada toque da água na madeira parecia carregar intenção, força suficiente para empurrar o barco, mas não de forma agressiva ainda. A corrente do rio começou a mudar. Onde antes a água era tranquila, agora surgiam redemoinhos e ondas pequenas, obedecendo a padrões que eu não conseguia decifrar. Cada manobra minha para manter o barco estável era respondida, desviada, antecipada. Eu estava completamente à mercê do rio e das criaturas que o habitavam. O medo aumentava a cada minuto. A névoa parecia viva, movendo-se em direção ao barco, trazendo consigo sussurros que não eram sons, mas sensações. Uma mistura de alerta, ameaça e curiosidade. Eu sabia que aquelas águas escondiam seres que não podiam ser compreendidos com olhos humanos. Cada sombra, cada ondulação, cada reflexo era uma advertência. Aquele rio não era apenas um rio. Era um território vivo, cheio de predadores invisíveis. E então, um movimento mais claro. Uma forma enorme rompeu a superfície por um instante, esguia e negra, coberta de filamentos que se retorciam como serpentes, olhando para mim com algo que não era ódio, mas inteligência. O casco do barco tremeu levemente com a proximidade. Eu não podia recuar. Estava preso no meio de um rio que não era mais familiar, rodeado por criaturas que pareciam saídas de um pesadelo vivo. O que quer que estivesse à espreita ainda não atacava, mas a mensagem era clara. Aquele rio era deles, e eu estava invadindo um mundo que não era feito para humanos. O rio havia mudado completamente. A água escura agora se agitava com vida própria, formando ondulações que não obedeciam à correnteza natural. A névoa ainda pairava sobre a superfície, mas parecia mais espessa, quase sólida, moldando-se ao redor do barco como se quisesse aprisionar cada movimento meu. As criaturas começaram a se revelar de forma mais intensa. Não eram simples sombras, eram formas alongadas e retorcidas, com filamentos escuros que se contorciam em ângulos impossíveis. Alguns tentáculos surgiam brevemente, tocando a água ao lado do casco antes de desaparecerem, deixando apenas uma ondulação que parecia seguir meu coração, antecipando cada batida. O reflexo da lua deformava as formas da água, criando ilusões de criaturas ainda maiores, com olhos impossíveis que brilhavam em cores que não existiam na natureza. Uma delas emergiu parcialmente, curvando-se sobre a superfície, revelando uma boca enorme, cheia de fendas que pareciam se abrir e fechar em padrões hipnóticos. Eu podia sentir, sem ouvir, que ela estava me estudando, testando meu medo, aguardando o momento certo para agir. O barco balançou violentamente, não pelo vento, mas pela pressão invisível das águas ao redor. Cada movimento meu era antecipado, redirecionado, como se o rio estivesse vivo e consciente, controlando não apenas o barco, mas o espaço inteiro. Cada respiração era pesada, carregada da sensação de que eu era pequeno demais para sobreviver naquele território. A névoa começou a se afastar parcialmente, revelando pequenas ilhas de árvores retorcidas que surgiam do nada. Elas pareciam formar portais, arcos naturais que atravessavam o rio. Entre eles, a água se tornava ainda mais escura, quase negra, e o reflexo das criaturas era ainda mais nítido. Eu percebi, com horror, que não havia saída fácil. Cada curva do rio levava a outra parte desconhecida, ainda mais profunda e assustadora. Um filete de água escura subiu pelo casco e tocou o meu braço. Não havia frio, não havia dor. Apenas consciência, uma presença que me lembrava que cada segundo que eu permanecia ali aumentava o risco. Eu não estava apenas sendo observado, eu estava sendo moldado pelo rio, forçado a sentir, a entender e a respeitar aquela realidade alternativa. E então veio o primeiro ataque direto, ainda contido, mas suficiente para me lembrar que aquelas criaturas não estavam apenas ali por curiosidade. Um tentáculo surgiu da água,
passando ao lado do barco, criando ondas e respingos, testando minha reação. Meu corpo tremeu, mas a mente precisava permanecer alerta. Cada movimento, cada decisão, poderia ser a diferença entre continuar vivo ou se tornar parte daquele abismo vivo. O rio não era mais apenas um rio. Era outro mundo, cheio de vida que não deveria existir. E eu havia entrado nele sem saber. O rio parecia ter ganhado vontade própria. Cada ondulação, cada reflexo, cada filete de água movia-se como se obedecesse a um pensamento invisível. O barco não flutuava mais. Ele era carregado, guiado e quase empurrado para dentro de corredores de água que surgiam entre árvores retorcidas e galhos que se curvavam como portas naturais para o desconhecido. As criaturas começaram a emergir em maior número. Tentáculos longos e finos surgiam da água em múltiplos pontos ao redor do barco, tocando a superfície, testando os limites do casco. Algumas sombras emergiam parcialmente, revelando formas escuras alongadas com filamentos que se agitavam de maneira hipnótica, enquanto olhos que brilhavam em cores impossíveis seguiam cada movimento meu. O medo se transformou em pressão física. Cada respiração parecia pesada, o ar mais denso, quase líquido. O casco tremia levemente a cada toque de água, e a sensação de estar cercado era esmagadora. Olhei para as margens, mas elas haviam desaparecido. Tudo ao redor era água escura e árvores retorcidas. Sombras se pareciam se mover de forma independente, criando corredores que guiavam o barco para dentro do desconhecido. A água começou a se elevar em pontos isolados, formando pequenos redemoinhos que se aproximavam do barco, tocando os lados com força suficiente para me obrigar a segurar firme a borda. Cada toque parecia carregar consciência. Não era agressão cega, era avaliação, teste. As criaturas queriam entender até onde eu aguentaria, e eu sentia o peso dessa análise em cada fibra do meu corpo. O reflexo da lua agora se misturava à luz difusa da névoa, iluminando brevemente as formas mais próximas das criaturas. Filamentos longos e escuros subiam e desciam na água, dançando lentamente como se estivessem vivos. Um deles bateu próximo à minha perna, criando ondas que espalharam respingos pelo casco. Eu recuei, mas o barco balançou de forma violenta, como se a própria água tivesse vontade de me derrubar. A sensação de isolamento era absoluta. Não havia céu visível, não havia margem para a qual escapar. O rio havia se transformado em um labirinto líquido, cercado por predadores invisíveis que conheciam cada curva, cada movimento, cada respiração minha. Eu não estava apenas perdido, estava cercado, testado e observado. E naquele momento, percebi. Se quisesse sobreviver, precisaria entender o ritmo, a lógica e os limites daquele outro mundo, ou jamais sairia vivo. O barco já não era mais meu aliado. Cada movimento era antecipado pelo rio e pelas criaturas que emergiam em número crescente. A água negra parecia viva, ondulando em padrões impossíveis, formando filamentos que se enrolavam ao redor do casco e tocavam meu corpo com intenção clara: testar, medir, prender. As criaturas agora surgiam quase por completo, mas ainda permaneciam parcialmente ocultas nas sombras da água. Formas alongadas, cobertas por filamentos escuros e retorcidos, surgiam e se retraíam, revelando bocas ou fendas que se abriam e fechavam de forma hipnótica. Os olhos, brilhando em cores que não existiam no mundo natural, seguiam cada movimento meu, avaliando, analisando, estudando. O medo se tornou físico. Cada respiração exigia esforço, cada músculo estava tenso. A névoa densificava-se ao redor, tocando meu rosto como mãos invisíveis, misturando o cheiro de água estagnada, folhas podres e algo antigo, que parecia vivo. Eu podia sentir o peso daquela realidade, o rio observando, decidindo meu destino. O barco girou sozinho, como se fosse guiado pelas mãos invisíveis do rio. Tentei remar, tentei controlar, mas cada esforço era em vão. As criaturas cercaram o casco, formando o labirinto líquido que me impedia de qualquer movimento livre. Cada ondulação trazia novas formas, novas presenças que se aproximavam, mas ainda não atacavam diretamente. Foi quando compreendi. O rio não queria apenas me destruir. Ele queria que eu aprendesse, que entendesse que aquele mundo não pertencia a humanos. Cada toque da água, cada filete que subia pelo casco, cada forma que surgia era um aviso, uma lição, uma marca de sua consciência ancestral.
A tensão atingiu o ápice quando um filete de água mais grosso tocou meu braço em um instante de percepção. Vi através das sombras como todas as criaturas se moviam de forma sincronizada, um exército líquido que controlava cada fluxo e cada redemoinho. Eu não tinha para onde escapar, mas o rio também me permitia continuar, desde que respeitasse suas regras. O sol começou a surgir no horizonte, trazendo luz fraca e filtrada através da névoa. A água escura começou a recuar lentamente, e algumas criaturas desapareceram nas profundezas, como se voltassem ao seu domínio. O barco, ainda pesado, flutuava agora em direção a uma margem distante que eu não reconhecia. Cheguei à margem exausto, com o corpo e a mente esgotados. Olhei para trás e vi o rio aparentemente calmo, refletindo o céu da manhã. Mas eu sabia a verdade. Aquele rio continuava vivo, cheio de criaturas, consciência e memórias antigas. Eu havia sobrevivido, mas não sem carregar comigo o peso daquele mundo que não era feito para humanos. E enquanto caminhava para fora da água, a sensação permaneceu. O rio, o outro mundo e suas criaturas terríveis jamais me esqueceriam. Eu havia atravessado uma fronteira que poucos ousariam, e a memória daquele rio seria comigo para sempre. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!